Vamos falar sobre outro benefício por incapacidade. Aposentadoria por invalidez. Ora, se você viu o auxílio-doença, que é um benefício não programado, né, que vai ser concedido ao segurado, a qualquer segurado, por estar aquele segurado incapacitado temporariamente, na aposentadoria por invalidez, eu já tenho uma incapacidade permanente. Vamos ver o caput do artigo 42, que vai te dizer o quê? Vai te dizer praticamente todo o conceito da aposentadoria por invalidez. Veja, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Ora, ela será devida ao segurado. Qual segurado que tem direito à aposentadoria por invalidez? Qualquer um. Todas as categorias de segurado vão ter o amparo da aposentadoria por invalidez. Então, esse benefício, ele contempla todos os tipos de segurados. Agora, será devida uma vez cumprida a carência mínima, quando for o caso. Então, para que ela seja concedida, é necessário que o segurado tenha cumprido a carência. Mas o legislador fala, quando for o caso. Por quê? Porque ele já sabe, você também, que há casos em que a aposentadoria por invalidez isenta o segurado do cumprimento da carência. Vamos ver daqui a pouco. Agora, olha só. Estando ou não em gozo de auxílio-doença. Estando ou não em gozo de auxílio-doença. Quer dizer que não é condição necessária para a concessão da aposentadoria por invalidez o segurado passar antes pelo auxílio-doença. Não é. Você pode ter aposentadoria por invalidez concedida pela transformação do auxílio-doença ou não. Ou você já pode ter aposentadoria por invalidez de imediato. Agora, olha o fato gerador. Quando esse segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Ora, nesse caso, ele não vai estar incapacitado para o exercício do seu trabalho ou das suas atividades habituais. Ele vai estar incapacitado de modo que ele não consiga exercer atividade que lhe garanta a subsistência. Então, não é a análise feita só em relação à atividade que você vinha exercendo, mas qualquer uma que lhe garanta a subsistência. E mais, ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Quando eu leio ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, eu já concluo que a aposentadoria por invalidez não é vitalícia. Ela pode ser cessada. Por quê? Porque se o segurado se recuperar, ele não precisará mais deste benefício. Não é? Então, cuidado. Agora, como que é feita essa análise? Como é feita essa análise da incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? Essa análise ela é feita considerando, né,
o segurado dentro de uma condição que, dentro da sua condição social, econômica, cultural. Porque simplesmente eu não posso falar, olha, você motorista de ônibus urbano, há 15 anos, você sofre um acidente, fica amputado das 2 pernas. O perito não pode virar e falar, olha, ele não está apto a exercer essa atividade, mas ele pode exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência. Naquele momento, não. Naquele momento ele está insuscetível de reabilitação, né? Então, dizer que pode fazer outra atividade, tem que olhar, tem que avaliar a condição que esse segurado tem, sociocultural, econômica. Por quê? Porque naquele momento não adianta. Ele não pode ser simplesmente ir para um outro setor. Então, deve ter essa avaliação. Então, sempre em relação à condição de invalidez, de incapacidade, isso sempre tem que ser atestado por quem? Pela perícia da Previdência Social. Lembrando a possibilidade do INSS fazer o quê? Do INSS fazer acordo, convênio, termo de cooperação técnica com órgãos e entidades públicos ou órgãos integrantes do SUS para que faça essa perícia, sob a supervisão e coordenação do INSS. Tá. Então, aqui eu já tenho a maioria das características. É um benefício que contempla todos os segurados, é um benefício que vai ser concedido, tendo esse segurado passado ou não pelo auxílio doença. É um benefício cujo fato gerador é uma incapacidade tal que o segurado não pode exercer a atividade que venha garantir a sua subsistência. Do mesmo modo que nós vimos lá no auxílio doença, né, ao parágrafo, nós vamos ver aqui no artigo 42. Olha, a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico da sua confiança. Então, ele pode sim trazer laudos médicos, fazer-se acompanhar de médico. Está aqui escrito, mas o ônus é de quem? O custo é de quem? Do segurado. No parágrafo 2º, nós vamos ter a análise muito igual à do auxílio-doença. Veja, a doença ou lesão que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. O parágrafo 2º do artigo 42 da Lei 8.213, ele é cópia, né, praticamente, do parágrafo único do artigo 59, quando trata do auxílio-doença. Então, esses dois benefícios, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, se o segurado tem uma doença pré-existente, e essa doença pré-existente ao seu ingresso ou reingresso no regime geral de previdência social, esse segurado não terá direito ao auxílio-doença por uma incapacidade temporária ou à aposentadoria por invalidez, salvo se essa incapacidade sobrevier de uma progressão ou de um agravamento dessa doença que está falando que é a responsável, né, para
a incapacidade, que é o quê? A doença invocada para a concessão do benefício. Então, o raciocínio é o mesmo. Doença pré-existente não gera direito, não permite a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, salvo se a incapacidade sobrevier de um agravamento ou de progressão dessa doença ou lesão invocada para a concessão dos benefícios. Mesmo raciocínio, óbvio. O mesmo raciocínio por quê? Porque auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são os benefícios por incapacidade, né? São os benefícios por incapacidade. Então, eu tenho que dar o mesmo tratamento. Só que o primeiro, ele é em razão de uma incapacidade temporária e o outro é uma incapacidade maior, uma incapacidade que não permite ao segurado exercer não só a sua atividade, mas qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Mas o artigo 42 diz: a aposentadoria por invalidez será devida quando? Após cumprida a carência, quando for o caso. Então, o próprio legislador já sabe, ora, essa incapacidade, ela tem que iniciar, ocorrer, depois que o segurado cumpriu a carência mínima de contribuições. Mas ele fala, quando for o caso. Por que quando for o caso? Porque a aposentadoria por invalidez, em regra, ela exige 12 contribuições mensais. E para o segurado especial, 12 meses de exercício efetivo na atividade rural, ainda que de forma descontínua, imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Sim, mas há exceções, né? Há casos em que a aposentadoria por invalidez vai ser isenta do cumprimento de carência. Ela não vai exigir o cumprimento da carência mínima de contribuições. E são as mesmas hipóteses, as mesmas situações que o auxílio-doença não exige. Quais são? Quando essa incapacidade vier decorrer de acidente de qualquer natureza, então não é só acidente do trabalho, é acidente de qualquer natureza ou causa. Ou mesmo de algumas doenças e afecções graves especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado. A mesma lista de doenças do auxílio-doença é a da aposentadoria por invalidez. Então, artigo 151 da Lei 8.213. Após cumprida a carência mínima, quando for o caso. Já sabemos a questão da carência. Agora vem, estando ou não em gozo de auxílio-doença. Mais uma vez, não é necessário para o segurado se aposentar por invalidez que ele tenha passado pelo gozo do auxílio-doença. Não é necessário. Por quê? Pode ser que a sua incapacidade é tamanha, é tal, que a perícia médica verifique as condições do artigo 42. Incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Ah, professora, mas nós estudamos o auxílio-doença e uma das causas de cessação do auxílio-doença é a transformação dele em aposentadoria por invalidez. Sim, correto. O segurado pode estar em gozo de auxílio-doença, aquela incapacidade se agrava de tal ponto que a perícia
verifica o quê? Verifica que já há uma incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência ao segurado. Então, vai cessar o auxílio-doença e conceder a aposentadoria por invalidez. Sim, perfeito. Por isso que a lei fala, estando ou não em gozo de auxílio-doença. Então, é muito comum as bancas e a que você vai enfrentar, né, principalmente, dizer que só pode ter aposentadoria por invalidez após 2 anos de auxílio-doença. Ou, se o segurado tiver afastado pelo auxílio-doença durante 2 anos, ele será automaticamente aposentado por invalidez. Não existe isso. Não existe isso na legislação. Mas muitas vezes eu ouço as pessoas falando, pois é, fulano está encostado. É só ficar encostado uns 2 anos que ele aposenta por invalidez. Não tem essa previsão legal. Né? O que vai depender de ter um benefício ou outro é o nível de incapacidade que esse segurado tem. Ok? Tá. Então, para conceder a aposentadoria por invalidez, quais são os requisitos necessários? Mesmo raciocínio do auxílio-doença. Qualidade de segurado, carência mínima cumprida quando for o caso, e incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Então, na verdade, quais são os 3 motivos de indeferimento? Melhor, os 4 motivos de indeferimento. Primeiro, não é segurado. Se essa incapacidade ocorrer em época que você não está vinculado à Previdência Social, não é segurado da Previdência Social, não há que se falar em aposentadoria por invalidez. Segundo, falta de carência mínima, falta do cumprimento de carência mínima. Falta dessa incapacidade que não permite a ele exercer atividade que lhe garanta a subsistência. Tá. E também doença pré-existente. Só que na doença pré-existente, eu preciso pensar. Se a doença for pré-existente, mas a incapacidade sobrevier do agravamento, de uma progressão dessa doença, quando ele já está na condição de segurado, tudo bem. Então vamos lá? Vamos colocar 3 exemplos? Vamos estudar bem a aposentadoria por invalidez? Vamos. Arthur, Bruno e Celso. 3 amigos que vão ter alguma incapacidade, tá? O Arthur, ele é segurado facultativo. E vem contribuindo há 10 meses para a Previdência Social. O Arthur é estudante, não exerce nenhuma atividade remunerada, então resolveu filiar-se como segurado facultativo e há 10 meses vem contribuindo. O Arthur, ele vai ter um problema de trocar, né, essas doenças. Ele vai ter um problema de... Vamos colocar. O Arthur tem um problema de visão e ele fica cego. Ele está cego. Tá. O Arthur vai e requer a aposentadoria por invalidez. Ele não passou pelo auxílio-doença. Ele quer uma aposentadoria por invalidez. Vamos lá. Quais são os requisitos que são exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez?
incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação. A perícia atesta isso. Professora, mas como que um segurado facultativo pode ser considerado incapaz para exercício de atividade? Ele nem exerce atividade. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então eu espero você, quero que você se matricula nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco neste curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês, tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.